Podemos. Quando você disser ok, Josiane, você fala que a gente Tá ok. Já começa. podemos ir. Já configurei tudo aqui. Ah, pode? Eu vou Sim, fazer a sim. prece, então. Senhor Jesus, agradecemos hoje, Senhor, de estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos, desse estudo tão bom para todos nós, Senhor. Agradecemos hoje e sempre, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Muito obrigada. Pode fazer, Luciana. Então, instruções psicofônicas, editora FEB em saudação. Indo as mulheres anunciá-lo aos seus discípulos, eis que Jesus lhe surge ao encontro, dizendo: Eu vos salvo. Mateus capítulo 28, versículo 9. Em saudação. Estabelecera-se no horizonte a treva noturna. Ao clarão do amanhecer, as mulheres de Jerusalém dirigem-se ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade. Inquietas, porém... Desculpe. Foi erro meu aqui, desculpe. Eu mexi aqui na tela, ele deu um salto gigante. Desculpe. Inquietas. Inquietas, porém, encontraram-no vazio. Guardas atônitos comunicam-lhes que a vida triunfara da morte. E quando as irmãs fiéis se voltam em regozijo para anunciar aos companheiros a grande nova, eis que Jesus lhe surge redivivo ao encontro, exclamando feliz: Eu vos saúdo. Não é um fantasma que regressa. Não é um morto entre panos do túmulo. Não traz qualquer sinal de tristeza. Não espalha terror e luto. O mestre irradia jubiloso amor e clama: salve. No limiar deste livro, formado com a palavra viva dos amigos desencarnados, recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos sejam essas páginas uma saudação dos livros da espiritualidade que bradam para os vivos da escola humana. Os irmãos, aproveitai o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. Vide à espera, vós que chorais na sombra da aprovação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e se elevou renasce plena de alegria na vida eterna. Qual esplendoroso sol fulgurando além da noite. Depois de curto estágio na terra, estabelecereis convosco na triunfante imortalidade. Ajudai-vos uns aos outros, educai-vos, aprendendo e servindo.
e buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia, roguemos a Deus nos abençoe. Acabou? Acabou aqui, né? Terminou, sim. Terminou? Creio que sim. Hã? Se eu recortei corretamente o texto, tá, sim. Terminou nessa Pode última comentar. frase. Gostou, Zé? Bota lá no finalzinho, tá, Zélio? Não dá pra mexer aqui não, Ah, né? Porque aí a desculpa. gente lê e esquece. Claro, Ah, eu tá. posso sim. Que aí a gente mexe assim pra ir lembrando, né? A página é tão linda e tem tanta coisa e a gente acaba se perde. Bem, eu vou falar o que eu lembrei, né? Inicia A página, né? Lembrando, Mateus, lembrando daquele momento, né? Em que Madalena, por exemplo, vai ao sepulcro do Cristo, né? Para fazer as tradições, né? De ungir o corpo com óleo, aquela coisa toda. Todo aquele ritual que eles tinham, né? Aí chegando lá, vê que realmente o corpo não estava lá. Então, Jesus aparece para ela, mostrando para todos nós, para toda a humanidade, que mataram o corpo, mas o espírito não. Né? Ele continua triunfante, tudo que ele falou para os discípulos, realmente ele viveu, e o mais importante, né, na história é ele ter ressuscitado, voltado e mostrado para todos nós que realmente a morte não existe, né? Que o espírito é imortal. E que nós também somos o passado em forma de presente. Né? O que nós plantamos, nós colheremos. Né? Então, nesse período, numa existência que é 80, 90 anos, alguns chegam a 100 e pouco, é um período curto para uma existência inteira, né? Então, a gente tem muito que aprender aqui nesse planeta, que é um planeta, principalmente, uma escola, né? É uma escola que ensina para nós as leis de Deus, que ensina para nós que a gente precisa amar, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa conviver com as dificuldades. É fácil, não é? Tem hora que, como a Ana disse outro dia, dá vontade de chutar o pau. Acho que foi no estudo. Chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca, como dizem, né? E porque realmente a paciência, às vezes a gente fala assim, não tenho paciência, perdi a paciência, mas na verdade é porque a gente ainda não adquiriu a paciência, né? E aprender, né? Aprender na Terra, aprender a se educar, aprender a vivenciar, principalmente a gente que está estudando, né? Vivenciar mesmo os ensinos do Cristo, viver isso, trazer isso para as nossas vidas, para os nossos corações, e buscarmos, aproveitarmos essa oportunidade de estar aqui e fazer o melhor que nós pudermos fazer, né? Em todos os sentidos, ali no próximo mais próximo. Às vezes eu me cobro muito com relação a essa situação, a Ana sabe disso, eu converso muito com ela sobre isso, me cobro muito pela posição, né? De não... Às vezes eu queria estar mais próximo dos trabalhos, da casa e tal, e por situações particulares eu não posso. E aí eu me cobro um pouco sobre isso, né? Mas, enfim, e é para isso, né? Fazer o bem, amar, servir, fazer o bem sem olhar quem, e fazer o bem sem esperar também recompensa, né? Então, na verdade, uma página muito linda, e a gente tem que buscar mesmo a inspiração no Cristo mesmo, né? Em Cristo, no Cristo,
porque ele é o nosso guia, nosso modelo, nos ama a todos, torce por nós, pela nossa felicidade, pelo nosso progresso moral, em todo tempo está nos acolhendo, está nos amparando, junto com os benfeitores espirituais que estão na Terra, que é um conjunto, né, de milhares, milhares, milhares de espíritos que trabalham na equipe de Jesus para evangelizar-nos, nos evangelizar, né? E é isso, a gente procurar pensar bastante antes de fazer alguma coisa para que para que nossas ações não afete ao outro. Então, às vezes a gente esquece no dia a dia, né? Em algumas tomadas de decisão, em algum momento, uma fala, uma tomada de decisão que você acha que é muito simples, mas que aquela tomada de decisão sua pode afetar profundamente a vida de uma outra pessoa. Então, é isso. A gente sempre tentar, né, se colocar no lugar do outro é um pouco difícil, mas fazer o que Jesus falou, né? Amar-vos, instruir-vos, e é isso. Acho que eu falei demais, nem sei se eu falei fugir da página. Alô? Estamos chovendo sim. Alô? Esperando a Ana comentar. Eu acho que é isso. Eu não sei. Agora acrescenta você, por favor. Ana, quer falar alguma coisa, Ana? Não, vai você aí. Então tá. Mas é isso mesmo, Luciane, que você comentou. É isso mesmo. Eu só queria pontuar algumas coisinhas aqui, porque temos que entender também que a página não está convidando a gente a acreditar que ao deixar o corpo físico, a vida fora do corpo físico é mais importante de quando estamos no corpo físico. Não é isso. Então, por exemplo, Luciane acabou de comentar que ela se sente muito preocupada ou se sente mal porque não está podendo ir lá na casa espírita, que não está podendo ir lá auxiliar nos trabalhos, que não sei o quê. A casa espírita não capacita almas e consciências para serem dono delas e que elas têm que ficar servindo ali para sempre. É o contrário. A casa espírita é um arco. E todos nós somos as flechas. Só que nem é para matar ninguém, não. É para poder ser arremessado para longe e cravar em outros territórios, em outros corações. Né? Então, a casa espírita, todos os institutos, de uma forma geral, né? Vamos falar de uma forma geral, independente de culto ou credo religioso. Nenhum desses grupos deveria estar estimulando que você, claro que cada um tem uma visão diferente de caridade, que você fosse desempenhar a caridade especificamente lá naquela casa. A pessoa busca fazer isso por um processo de condicionamento. Né? Igual quando você quer correr uma maratona, o que você tem que fazer primeiro? Você vai ter que correr 1 quilômetro, caminhar 2, correr mais 1 quilômetro, caminhar 2. Você não vai ter que se condicionar para poder executar a capacidade de correr uma maratona inteira. Então, a casa espírita, assim como os outros grupos religiosos, buscam estimular e animar os corações, especialmente os corações, né, o campo dos sentimentos, para que nos tornemos mais sensíveis. Mas isso não é para a gente ficar lá para sempre, ok? Diversas pessoas falam, puxa vida, a casa espírita está cheia de pessoas diferentes e não é mais o mesmo grupo. Ué, ainda bem, né? Você queria que ficasse todo mundo lá para sempre? O mesmo grupo para sempre? É impossível. Em primeiro lugar, que ninguém fica no corpo físico para sempre. Segundo lugar, que a vida é muito mais dinâmica do que nós podemos imaginar. E sim, todos os processos de desenvolvimento, de estímulo que o Espiritismo nos faculta,
esse grande consolador prometido que ele nos proporciona, essa grande consolação, que é essa que é a essência, né? Por que ela existe, né? Qual o objetivo? Para que você volte a viver a vida, né? Você está naquele momento de reflexão, naquele momento de recondicionamento, naquele momento de refazimento. Mas você não está sendo capacitado para ficar servindo ali para sempre. Seria como imaginar você treinar um exército, você treina soldados, aí fala, ó, soldado, você só vai lutar e só vai se esforçar dentro do quartel, tá? Aí todo mundo fica pensando assim, ué, mas ele não foi treinado para ir para represas, para ir para a região fronteiriça, para defender isso, defender cidades, defender bairros? Ou foi para ficar dentro de um castelo? Ou foi para ficar encastelado fixamente, prisioneiro a um quartel? Claro que não, né? Você desenvolve as habilidades para servir, né? Para estar disponibilizando a sua desenvoltura, as suas capacitações em outros locais. Assim também são todos os grupamentos religiosos. Jesus está nos convidando continuamente a esse momento de renovação, só que essa ideia de cátedra, de catedral, né? Deus só está ali dentro. Esse conceito morreu faz alguns séculos. E a gente precisa desligar isso da nossa cabeça. Todos nós, cada um de nós, somos uma essência divina. E estamos interligados uns com os outros, quer tenhamos consciência disso ou não. Não importa se a gente tem consciência ou não. Estamos todos interligados. Todos estamos marchando e orbitando em volta do Pai. É inevitável, não tem como fugir disso. Da mesma maneira que o planeta Terra não pode fugir do campo gravitacional do Sol. É impossível. O campo gravitacional do Sol, para onde o Sol vai, ele arrasta esse conjunto de planetas. Então, da mesma maneira, são os objetivos divinos a arquitetar e orquestrar o projeto de desenvolvimento da humanidade. Todos nós estamos sendo arrastados por esse projeto. Claro que quanto mais consciente você tiver desse projeto, melhor você se desempenha. Ou melhor dizendo, mais conscientemente você desempenha, né? Então, você não vai se frustrar quando se pegar cansado, fatigado, chateado, zangado. Você sabe quais são as origens disso e sabe que é natural sentir isso e tem que renovar, tem que levantar, tem que suplantar esses sentimentos e continuar marchando. Todos nós vamos passar por isso é inevitável. Então, nós temos que compreender isso. Ele está no campo, ele está na lida do dia a dia, seja nas atividades do lar, do trabalho, onde estivermos. Onde estivermos, o Cristo está nos convidando. Animem o verdadeiro sentimento da caridade. Como está no Livro dos Espíritos, como Jesus compreendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. São as ferramentas do amor. Se você não pratica essas ferramentas, se você não elabora, não desenvolve essas ferramentas para consigo mesmo e para com o próximo, fica muito difícil falar em amor. Então, nós temos que exercitar esses aspectos. Então, nós começamos a observar e de certa maneira meio truncada, né? Nós gostamos de segregar os assuntos, né? Você vai falar de matemática, você fala de matemática. Você quer falar de física, você fala de física. Fala de química, você fala de química. Mas quando tu vai para uma vida real, tá tudo junto. Você tem fenômenos físicos que têm parcelas químicas, concomitantes, não tem nada separado. O olhar é que é separado. Então, quando estamos no dia a dia, o ato de limpar um chão, de lavar uma louça, você não está fazendo isso sem sentimentos, porque você é aquela consciência que está observando a sua lógica e os seus sentimentos. Você está vendo isso funcionando diante de certos cenários. Você está vendo por exemplo, se você tiver uma quantidade muito grande de louça para lavar, repetidamente, como é que você vai reagir? E quando você acabou de limpar um chão com total perfeição, antigamente as pessoas passavam cera, né?
Não sei se vocês lembram disso. As pessoas antigamente passavam cera, jogavam uma cera líquida, aí vinham com a máquina encerada, deixavam o piso polido. Aí sempre alguém escorregava e se arrebentava. Mas deixava polido, era uma psicose. A pessoa tinha psicose de deixar aquilo naquela perfeição. Eis que alguém entra e suja o chão. Como que você se sente? Você está se observando como você se sente. Você está vendo a sua consciência funcionando diante de uma frustração, diante de um desengano, diante de uma alegria. Então, nós temos que entender o seguinte, é estranho a fala. Por que essa mensagem ela é muito estranha, né? Emmanuel nunca deixa nada barato pra gente. Por que ele foi saudar as pessoas? Por que ele foi fazer uma saudação? Vocês param para perceber? Isso você faz essa saudação, quem faz essa saudação, geralmente, tá encarnada. Está encarnada. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando você, no seu dia a dia, você não passa pelas pessoas e fala, olá, boa tarde, olá, bom dia, como vai? É uma saudação também. Eu vos saúdo, é a mesma coisa, né? Eu estimo saúde para vocês. Ou uma saudação tradicional, né? Dependendo de cada país, a linguagem corporal, física, enfim, tem saudações diferentes, né? Tem pessoas que abaixam, né? Faz aquele gestual, né? De apresentar essa saudação ao próximo. Só que isso é um hábito de quem vê, um vê o outro. E os dois estão encarnados, certo? Quando a maioria desencarna e retorna na condição de espírito e está vagando aí entre todos os princípios da vida, porque às vezes é permitido, né, para que a pessoa possa aprender um pouco mais sobre a vida. Muitas pessoas acham que tem espírito vagando pelas cidades, pelas fábricas, simplesmente porque eles estão perturbados e não ascenderam para nosso lar. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, né? Os espíritos, todos nós continuamos aprendendo. Você continua estudando, você continua se desenvolvendo. Você quer se desenvolver em música, você quer se desenvolver em arte, você quer entender uma tecnologia, você tem curiosidade, não tem? Tem alguém te segurando para você aprender? Não. A liberdade se torna muito maior para você aprender. E você tem chance de ir lá aprender. Porque adivinha, você vai ter que reencarnar. Você vai retornar para esse mesmo planeta. Você vai retornar para essas mesmas condições operacionais aqui da Terra. E as pessoas ficam achando que que a espiritualidade superior vai já sacudir 3 galhos de arruda na cabeça de alguém, estalar 3 dedinhos e todo mundo sabe informática. Não existe isso. Não existe em nada da criação divina, segundo os conceitos espíritas, ok? Não estou falando de outras denominações religiosas. Todos, sem exceção, foram criados simples e ignorantes, sem sentimentos e sem conhecimento. Então tem coisas que você quer aprender, tem coisas que você vai continuar perseguindo, no sentido de aprender, de crescimento. Então, numa cirurgia, às vezes numa cirurgia cardíaca, no meio do hospital, tem espírito lá olhando, querendo aprender como é que faz, ué. Como é que funciona isso. Aí alguém pode falar assim, mas eu não queria estar lá olhando isso, eu não queria estar lá olhando essas coisas. Mas se a pessoa tem aquela sensação, quase que de um chamado profundo, de querer servir nessa área no futuro próximo, por que não começar a observar? Por que não começar a aprender? Você está esperando que vai esperar somente para 12, 15 anos de adolescência e depois mais alguns anos de faculdade você se torna um médico? Isso é uma ilusão profunda. Nós vivemos num mundo onde não nos é compartilhada a verdadeira verdade. A verdadeira verdade nós nunca paramos de aprender, nós nunca paramos de estudar. Mas eu gosto muito de música. Você vai poder continuar se dedicando à música. Então, olha só que incrível essa frase. Eu vos saúdo. O Cristo se fez
realmente encarnado e para ele não fazia diferença estar fora do corpo físico ou estar no corpo físico. Não fazia diferença. Por isso que naturalmente ele pegou e fez uma saudação. Vocês compreenderam qual foi a intenção do Cristo aí nesse sentido? Ele foi e fez uma saudação, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque ele podia ter feito, né? Pô, vou fazer sons incríveis, vou fazer passarinhos voarem sobre a minha cabeça, eu vou fazer um cataclisma, vou fazer as nuvens se moverem. Coisa de cinema e de quem não entendeu a essência do progresso espiritual. Então, ele não faz isso. Ele faz o contrário. Ele reage como um ser humano como outro qualquer. Não é estranho? Não, você acredita que ele faria o contrário, né? Você quase que ouviu uma música de fundo, né? Tan, 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 eis aqui, eu estou aqui para provar para vocês que não existe morte. Ele não fez nada disso. Simplesmente fez uma saudação. Ou podia ter feito um silêncio enigmático. Podia ter feito um monte de outras coisas. Mas como Jesus se intitulava aqui na Terra? Ele se intitulava Filho de Deus? Não, todas as outras pessoas chamavam ele de Filho de Deus. Ele se intitulava Filho do Homem. Ele acredita 100% no projeto da humanidade. Ele acredita 100% nesse projeto do Pai, que ele ajuda a coordenar, que ele ajuda a dar vida, a dar seguimento. Ele acredita 100% nesse projeto. Para ele não tem diferença. Em Emaús foi a mesma coisa. Quando ele aparece depois para os discípulos em Emaús, ele não chega fazendo estardalhaço, abrindo uma grande luz no céu. Ele não fez nada disso. Se vocês olharem na narrativa, né, nesse capítulo 28, desde o versículo 1 até o versículo 9, tem uma parte da narrativa onde os soldados, né, a narrativa de Mateus, narrando que foi observado uma luz muito forte descendo do alto e removendo a pedra, que era um anjo de Deus e que depois conversou com eles. Que foi lá para tirar a pedra, para remover o corpo do Cristo. É a narrativa de Mateus. Não faz parte desse comentário aqui com relação ao versículo, né? Mas tem essa narrativa lá. Ele não quis mostrar diferença. Ele falou o seguinte: não tem diferença, gente. A alegria que você vivia é a alegria que você vai continuar vivendo. A tristeza e a melancolia que você vive, adivinha, você vai propagar essa tristeza, essa melancolia. Então ele quis deixar claro que não havia uma separação do ponto de vista de essência. A sua essência continua. E aquilo que você acredita continua. Quais são os valores que você anima? Você vai continuar com esses mesmos valores a deixar o corpo físico. Ah, mas tem certos valores que eu não gosto, que eu acho que não me trouxeram paz, não me trouxeram felicidade, eu queria transformar. Ok, não tem problema nenhum. Esse desejo de querer transformar vai continuar fora do corpo físico. Não muda em essência nada. Você queria se vingar aqui no corpo físico, você vai continuar querendo se vingar fora do corpo físico. É a mesma coisa, não muda. A essência não muda. Só porque você perdeu o seu uniforme de trabalho, eu não digo nem perder, né? Você restituiu, né? Devolveu ao padrão original da planta fabril, da planta de trabalho ou da escola de treinamento, você devolveu o uniforme e continua seguindo. É como você vai para a escola. Você não vai para a escola, vamos supor, antigamente, como até hoje em dia, né? As crianças usam uniforme de uma determinada escola. Você não vai lá, não usa uniforme, entra na escola. Você chega em casa, você não troca o uniforme. Alguns tomam até banho e tal, mas troca o uniforme. E continua sendo ela mesma. A pessoa não muda, porque estava de uniforme e depois está sem uniforme. Ela não muda, ela é exatamente quem ela é. Então a página vem trazendo essa pegada também, né? Em saudação, deixa eu pegar aqui um trechinho. Então ele deixa aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque nessa parte aqui ele fala muito fortemente com relação a isso, ó. E quando as irmãs fiéis se voltam em regozijo,
para anunciar aos companheiros a grande nova, eis que Jesus lhe surge, redivivo, ao encontro, exclamando feliz: eu vos saúdo. Aí Emmanuel comenta: não é um fantasma que regressa. Ele não estava na forma espiritual. Não é um morto entre panos do túmulo. Não é aquele corpo físico que estava lá dentro, igual Lázaro, que levantou e saiu. Não traz qualquer sinal de tristeza. Não teve tristeza, abatimento, nada. Por tudo que ele passou. E não espalha terror e luto. Também não fez isso, não quis assustar ninguém, faz nada disso. O mestre irradia jubiloso, amor, e clama: salve. É porque originalmente a tradução, uma das traduções, não está escrito eu vos saúdo, está simplesmente salve, né? que é a expressão mais corriqueira, né? Que eles usavam lá. Claro que o original está em grego arcaico, né? Está escrito salve. Para a tradução em português está escrito só salve, né? Então, no limiar deste livro, tá, vamos pular essa parte aqui. Então, vamos para a frase explicitamente. Irmãos, aproveitar o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. Tá, aí vem o problema. O que é a verdadeira felicidade? Se você for conversar com 30 pessoas, cada um vai dizer que é uma coisa diferente. Porque as 30 pessoas não estão erradas. Entendam isso, as 30 pessoas não estão erradas. Cada uma vão estar com a percepção do que é felicidade. Uma pessoa que está estudando já o Espiritismo mais profundamente, está se dedicando, ela vai começar a compreender que a verdadeira felicidade dela é ela cumprir o que ela mesma planejou para aquela encarnação, antes de reencarnar. Poxa, eu vou me reconciliar com Beltrano, eu vou me doar para Beltrano, eu vou fazer isso por Ciclano, eu vou ser a mãezinha, que eu vou cuidar da pessoa aqui por um longo período. Não vou me cansar e vou persistir até o final. Essa é a verdadeira felicidade, de você conquistar aquilo que você mesmo planejou. E você sabia que essa jornada de se esforçar em cumprir tarefas, você não sabe como, mas do nada aprende, do nada se transforma, do nada todo aquele processo, de certa maneira, recondiciona a sua própria alma. Então, a gente pode pensar assim: poxa, mas como assim? Como você está falando? Por que você está falando dessa maneira que a gente não tem consciência real do que está acontecendo? É como explicar para alguém como que anda de bicicleta. Você só aprende fazendo. Como é que você chega para alguém e fala assim: eu vou te ensinar como é que nada, natação. Eu vou te falar aqui, teoricamente, tudo sobre natação. Depois você pega a pessoa e joga no mar aberto. Qual é a chance da pessoa desencarnar? 99%. Né? É muito raro alguém saber nadar assim, ainda mais numa situação de perigo, que é um desafio maior, né? É um desafio muito maior. Assim também são os nossos valores espirituais, que nós tanto estamos buscando. Todo mundo quer aprender a amar profundamente. Todo mundo quer desenvolver conhecimentos para servir a vontade do Pai com mais naturalidade, com menos empecilhos, com menos problemas de foro íntimo e pessoal. Ninguém mais quer ficar naquela dualidade. Eu devo fazer isso? Poxa, mas se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo. Se eu fizer isso, eu não vou conquistar aquilo. Poxa, mas eu queria tanto ser uma cantora famosa. Mas às vezes você está escalado para ser a mãezinha. Ah, mas eu queria tanto ser uma artista famosa. Mas por vezes você está escalado para ser um paizinho. E aí? Não dá para conciliar as duas coisas. É uma mentira. Não tem como você ficar tantas horas se dedicando o tradicional, né, na semana, 168 horas, né, são a carga horária que a gente tem disponível. 2/3 só desse valor a gente está realmente consciente, animando o corpo físico. Só que desses 2/3, tem pessoas que trabalham 10 horas por dia, 10, 12. Quem é artista, que faz isso, faz show aqui, faz show lá, tem translado, tem viagem para lá, viagem para cá. Como que a pessoa dessa vai ter tempo para cuidar de uma criança, para estar ali
vivendo as necessidades básicas do dia a dia, vivendo a vida mais simples possível, aquelas demandas mais simples, sem terceirizar. Ah, minha filha está pedindo um leite. Fulana, estala o dedo, traz um leite aqui para ela. Ah, meu filho está pedindo uma ajuda aqui no dever de casa. Tutor, vem aqui e ajuda no dever de casa. A maioria acha que isso é uma vida de progresso. Isso é uma vida de perda de valores. Você está perdendo a oportunidade de exercer a sua consciência, o seu coração, em favor daquele que você diz que ama. Então, é engraçado, a gente vive uma completa desconstrução dos nossos propósitos quando estamos aqui na Terra. Então, você vai ver muitos espíritos reencarnando, dizendo assim, eu quero evoluir, eu quero avançar, eu não quero mais fracassar no que eu sempre fracasso moralmente. Aí, quando chega aqui na Terra, a pessoa quer ser CEO de uma empresa, quer ser isso, quer ser aquilo, a pessoa quer ser tudo, menos o que ela mesma se propõe a treinar, a se desafiar. Porque a pessoa quer ir para uma posição de status, quer ir para uma posição de destaque financeiro, para não ter que fazer nada. A gente tem que começar a enxergar quem realmente nós somos. A maioria de todos nós vivemos mentindo para nós mesmos. Aí depois queremos viver a verdadeira felicidade. Como é que você vai viver a verdadeira felicidade se você está vivendo a contradição essencial de você mesmo? Você quer reencarnar para se doar, para fazer isso, para fazer aquilo, para mostrar que você consegue engajar a sua consciência em amar e servir. Aí quando chega aqui, não, muito mais fácil conseguir um bolo de dinheiro e eu vou promover esse monte de serviço, esse monte de amor, subcontratando. Não tem como subcontratar, terceirizar o nosso progresso individual. Não tem como. Mas fulano era muito caridoso, ele doava isso, ele doava aquilo outro. Isso não é caridade. Doação de qualquer artefato, peça, dinheiro, ou até coisas novas ou velhas, não importa. Isso é beneficência. Isso não é caridade. Ela só se torna caridade quando os seus sentimentos estão realmente processando a atividade. Ou seja, você está realmente desenvolvendo um sentimento de bondade pelo outro, de carinho, de atenção, de zelo. Quando você está realmente desenvolvendo a compreensão dos estados de convivência. Porque às vezes a pessoa não quer só receber, né, uma mochila, um tênis, um sapato. A pessoa quer conversar. Não, conversar com ele não quero não. A pessoa está fedendo, está cheirando bebida, está isso, está aquilo. Mas você não disse que quer desenvolver a compreensão? Quer desenvolver a tolerância? Então, vocês estão compreendendo a complexidade que nós vivemos? Nós convivemos com ideias contrárias o tempo todo. E nós queremos fatiar o que nós queremos servir e agir para dizer que estamos a contento cumprindo com as nossas obrigações. Não, está cumprindo com as obrigações que a República te obriga. Né? Se teve filho, você vai ter que cuidar. Agora, daqui a pouco vai surgir alguma lei que quando você comprar um cachorro, você é obrigado a cuidar dele até o final. Porque a maioria solta em qualquer lugar, larga em qualquer lugar. Daqui a pouco vai ter uma impressão digital de cachorro, que com a impressão digital você consegue achar o dono dele de volta. Porque é uma vida. Você não pegou uma vida para cuidar? Agora cuida. Não tem volta, né? Não tem volta. Tem gente que prefere gato, né? Porque gato, você não precisa correr com gato. Tem cachorro, você tem que correr 4 km todo dia. É da natureza do cachorro. Aí a pessoa compra esse cachorro sem saber e depois não consegue cuidar. O cachorro começa a adoecer, começa a ter problema. Aí tem gente, pega, né, e se livra do cachorro. Então, qual é o sentido disso? Não tem sentido, né? Então, o grande problema nosso com relação à felicidade não é definir o que é felicidade. Não é isso. Não é questão de definição. Definição, você pode explicar 10.000 definições. Isso não quer dizer que você vai viver. Então, dentro de cada condição individual, como você quer se sentir
plenamente realizada. Então tem pessoas que não adianta, vocês podem explicar 1000 vezes 1000 coisas. A pessoa quer ser plena, a pessoa cisma na cabeça que eu só vou parar de trabalhar quando eu conseguir alcançar isso, 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 isso. É um desafio que ela está fazendo. Aí tem pessoas que falam assim, poxa, mas isso é uma bobagem. Ficar se doando para o trabalho. Não é verdade. Não é bobagem coisa nenhuma, não. É algo importante. A questão é como você vai lidar o dia a dia no trabalho. Você vai ficar maltratando todo mundo, pisando em todo mundo, chicoteando todo mundo? Ou você vai agir com ternura, amor e carinho em todos os momentos e situações? Quando alguém tiver em dificuldade, você vai ficar até depois da hora para ajudar a pessoa? A empresa está com a dificuldade, precisa de mais apoio, mais horas trabalhando. Você vai fazer isso? Então, a questão toda da verdadeira felicidade é o que você se propõe a fazer e como você cumpre. Esse é o verdadeiro problema, o verdadeiro gargalo nosso. Não importa em que estágio nós estamos. Se você está no estágio 10%, 20%, 30%, não importa. Desses 20% que você se propõe a fazer, você cumpre os 20%? Você está conseguindo executar os 20%? Ou você está lá em 3%? E aí depois, o tempo passa, né? A gente começa a ver a diferença. Caramba, a minha meta era fazer 20, se eu estou fazendo 3 o tempo todo. Se eu estou tentando viver, me promovendo e exercendo o mínimo. Só que essa sensação de ter feito o mínimo e ficou aquela sensação, puxa, eu podia ter me esforçado mais, esse sentimento vai com a gente para fora do corpo físico. Pelo fenômeno chamado morte do corpo físico. Isso não muda você, né? Então ele está comentando aqui, ó, a morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal, que cultivou em si mesma durante a existência. Então, se você cultivou o mal, cultivou o desgosto, mal aqui não é no sentido de cometer crimes simplesmente, não. Desejar o mal das pessoas, pensar o mal das pessoas, viver criticando certos grupamentos ou certos subdivisões políticas, política partidária. As pessoas vão desencarnar brigando por causa de política. O cara não está nem mais prisioneiro da república nenhuma e vai estar discutindo a república. Esse é o problema. Então, é o mal que você faz em você mesmo. Ele não está falando aqui o mal, né, que você está fazendo no próximo, não. Ele está deixando aqui, ó, o bem ou o mal que cultivou em si mesma. Ou seja, a própria pessoa cultivou nela mesma. Por quê? Porque a vida espiritual é um eterno contínuo. É um eterno contínuo. Ah, mas quando desencarnar, tem gente que fala assim, quando eu desencarnar eu descanso, né? Depois da morte eu descanso. Descansa? A última coisa que você vai querer fazer é descansar. Você não vai querer ficar descansando. Você vai querer continuar progredindo, você vai querer continuar evoluindo. Você vai querer continuar a conviver com a realidade desse conceito de felicidade, de que você estava se propondo fazer 20 e só fez 3. E às vezes se propôs fazer 20 e fez menos 4, menos 12. Não tem isso, né? Às vezes, o que ele está falando aqui, a questão da posse do bem ou do mal. Então a gente tem que se esforçar em compreender isso. Nós precisamos pôr em prática o que nós queremos praticar. O que nós queremos praticar. Né? O que você quer praticar? O que você quer fazer? Que interesse você tem? Interesse na vida material? Não tem nenhum interesse. Eu só tenho interesse na grandeza e no esplendor espiritual. Mas você vai chegar lá, você não sabe fazer nada. A boa vontade que você não treinou em aprender coisas aqui, quem disse que você vai ter boa vontade de querer aprender coisas lá? Esse perfil não muda. O perfil é o mesmo. Mas lá eu vou aprender coisas diferentes. Mas vai ter que aprender, né? Vai ter que praticar, vai ter que exercer, vai ter que controlar a sua consciência com extremo afinco para poder desempenhar atividades mais nobres. Não vai poder se perturbar de qualquer maneira, né?
Sobre qualquer coisa se perturba. Esse qualquer coisa se perturba, não adianta. Ah, não, porque quando eu desencarnar, eu vou ser tarefeiro de tal lugar, de tal lugar, de tal outro lugar. Você vai atazanar a vida de todo mundo lá, né? Você vai ser tarefeiro coisa nenhuma. Vai achar que está sendo tarefeiro e só perturbando todo mundo. Para ser tarefeiro de verdade, tem que ter a boa vontade. Tem que ter a boa vontade e, é claro, a coragem de se desafiar, de querer se modificar, de querer aprender. A gente só aprende se a gente diz que não sabe. Você sabe fazer isso? Não, não sei. Você quer fazer isso? Quero. Se você me ensinar, se você me deixar tempo, eu persistir, eu só saio daqui até aprender. É isso. E isso é a base, é o pilar fundamental de todos os aspectos de concretização dessa essência chamada felicidade, que é o espírito imortal utilizando o ego aqui na Terra, ou seja, esse recurso de poder interagir com a matéria para aprender. De repente alguém vai falar assim para você, temos que manipular fluidos aqui para fazer tal coisa. Aí você fala assim, então, o que eu faço? Não, você vai carregar fluidos. Eu vou carregar fluidos? É, você vai carregar fluidos. Aí a pessoa fala assim, pô, igual lá na Terra, carregando lata na cabeça? É igual lá na Terra, carregando lata na cabeça. Por quê? Você não pode, não? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a gente não consegue descobrir os símbolos da vida aqui na matéria e o que esses símbolos estão treinando e capacitando a nossa essência, você não vai conseguir desencarnar e continuar progredindo porque você não está vivendo essa essência, você está fugindo dessa essência o tempo todo. A gente não pode continuar com essa fuga, senão a gente nunca vai encontrar o verdadeiro conceito da satisfação, não vou chamar mais de felicidade. Felicidade é um conceito muito nobre, muito sofisticado. A satisfação de se sentir essencialmente operando como deveria operar. Em suma, é isso que ele está falando aqui. Você vai estar com essa posse desse bem que você exerceu ou desse mal. Então, por exemplo, a falta de paciência é um mal? Mas você vai desencarnar com ela. Fica tranquilo. Então, nós temos... mas a morte, está falando no começo que a morte é renovação. Claro que é. Porque ela fecha um ciclo daquela consciência durante aquele período. Daqui a pouco inicia-se outro, mas aquele período foi fechado. Você não tem como agora falar, poxa, eu vou ter que voltar lá naquele trabalho, eu vou ter que voltar a fazer tal outra coisa, eu vou ter que... Não, você não pode mais voltar lá, acabou. Você tem que se renovar em relação a esse conceito. Essa amargura que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem uma amargura danada para ir para o trabalho. Nossa, lá vou para o trabalho de novo. Não aguento mais isso. Quando me aposentar, não vou fazer nada. Aí a pessoa vai e desencarna mesmo, porque realmente ela condicionou a consciência dela a não querer fazer nada. Então vai ocorrer uma renovação? Vai. Mas para transformar a pessoa? Claro que não. A renovação é aquele agente de treinamento, aqueles recursos de treinamento que estavam a seu dispor continuamente, não estão mais. E você vai só perceber na sua própria consciência algo de si para consigo, ninguém vai te contar, ninguém vai ficar te apontando o dedo, você vai perceber, puxa vida, os meus planos era de executar 35% do meu potencial. E lá na Terra, não sei o que aconteceu comigo, eu só executei 8%, só executei 3%, eu não me empenhei como eu queria me empenhar antes de reencarnar. Olha que coisa incrível. Né? Então, vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Aquela provação que a pessoa está passando, às vezes quem pediu foi ela mesma. Ela pediu passar pela provação. Ela pediu passar, às vezes, por um desconforto, por uma dor, por um sofrimento. Aí você pede aprovação e na hora do processo você quer amarelar. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Suportai a dor como bênção. Que isso? Como é que dor pode ser bênção? A maioria vai falar isso. Isso não faz o menor sentido. Faz sim. Se a dor que você está se autoimpondo, Deus não impõe dor a ninguém, tá, gente? Já conversamos sobre isso aqui. Senão Deus seria perverso.
Você foi criado simples e ignorante. Está na fase da adolescência, meio perturbado ainda. E não consegue encaminhar os seus objetivos. E você vai achar que Deus vai ficar te maltratando? É claro que não. Isso não existe. A sua própria consciência vai perceber isso. A sua própria consciência atrai esses recondicionamentos. A sua consciência pede reequilíbrio. Da mesma maneira que quando você chega em alguém e empurra a pessoa, você instintivamente não se reequilibra aqui na Terra para não cair no chão? Todos nós fazemos isso, é instintivo. Existe também um instinto primário, lá dentro da nossa alma, lá dentro da nossa consciência mais profunda, do seu eu mais profundo, que não quer ficar tombando em coisas bobas, que quer se reharmonizar, que quer se reequilibrar. Então é óbvio que num processo de uma encarnação onde vão existir mais dores, mais complexidades, mais situações mais difíceis, é a própria alma pedindo esse recondicionamento, pedindo esse reequilíbrio. Que ela acredita que só funciona através dessa dor. Que ela acredita que só pode ocorrer através desse tipo de limitação. Tem espírito que pede, né? Poxa, tu tem um hábito terrível de roubar. Aí pede para vir sem os 2 braços. Não foi Deus que cortou o braço de ninguém, não. Pede para vir sem os 2 braços. Aí Deus vai um dia e autoriza. Aí daqui a pouco você vê a notícia do rádio. Uma pessoa sem os 2 braços praticando assalto. É isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Algumas dores, alguns sofrimentos, algumas limitações, nós mesmos nos impomos. Conscientemente. Outros, existe uma parcela subconsciente reestruturando essa harmonização dos nossos destinos. Ninguém quer ficar caindo nos mesmos problemas. A gente quer cair em problema diferente. O mesmo não. Os problemas que a gente já caiu, a gente não quer mais. A gente quer cair em problemas novos, né? Então, além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou se elevou. Renasce plena de alegria na vida eterna. Por que essa alma que amou e se elevou renasce plena? Primeiro, o que está querendo dizer com a alma que amou? Ué, que treinou o amor, que fez atividades, que fez algo fisicamente, às vezes, por amor. Que se elevou em que sentido? Se elevar em termos de ficar flutuando, de ficar volitando pelo... Não. Se elevou o padrão vibratório, o padrão de pensamentos. Em situações corriqueiras que já se revoltava, não, eu tenho que trabalhar isso para não me revoltar mais. Eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Eu tenho que sentir a vida de maneira diferente. E você vai se esforçando. Quando vê, você está evoluindo. A sua consciência vai estar evoluindo, porque é uma questão pura e simplesmente de boa vontade e coragem. Mais nada. Se impor boa vontade e coragem, você consegue recondicionar todos os traços distorcidos que nós temos nas nossas consciências. Então, se essa alma, ela amou, ou seja, se doou em várias atividades, não estou falando de doação na atividade em casa espírita não, gente. Lá é fácil, você vai doa 1 horinha, 10 minutos, 20 minutos, 1 horinha, e tem 168 horas ainda sobrando. É se doar nesse tempo dos 167 horas. É no lar, é no trabalho, são nos outros locais. E ela também se elevou diante do quê? Ela se elevou indo para um retiro espiritual? Claro que não, né? É se elevar no meio do furdunço, no meio da dificuldade, no meio do caos. Quanto mais caótico, mais confusão, você pega e ora, obrigado, Senhor. Que treinamento para que eu possa me elevar tão bonito e tão pleno. Onde eu poderia encontrar tanta complexidade para que eu pudesse superá-las. Muito obrigado, Senhor. É essa a essência. E aí, por que vem aquela alegria? Porque começa a vir a satisfação do eu mais profundo, que é o eu eterno, com nossa consciência de agora. Já animamos muitas consciências, muitas personalidades. Só que a de agora quer se conciliar com a mais profunda, com a divina, que é o nosso eu imortal. O espírito imortal, ele quer sempre se reconciliar com ele mesmo. Isso é verdadeira felicidade.
Essa é a essência da felicidade. Então, por que o Cristo, ao cumprir a vontade do Pai, amou profundamente a humanidade? Não tinha nem o que se elevar, mas observando o exemplo dele, ele foi lá, desempenhou a consciência de cordeiro, não falou mal de ninguém, não criticou ninguém, prosseguiu. Tem gente que desencarna revoltada, brigando com todo mundo, cuspindo tudo quanto é palavrão e desavenças ao ar, como se o mundo fosse culpado dessa incongruência que ocorre de si para consigo. Um meio externo não tem nada a ver com felicidade. Absolutamente nada. Como você reage e age no meio externo é que essa conduta é que promove a felicidade. Então a gente precisa despertar para essas questões, né? E ele deixa claro, buscando a inspiração de Jesus, a inspiração não é ficar assim, ó, ah, Senhor, me inspire, por favor, o que eu devo fazer? Não é isso não, tá? Buscando a inspiração de Jesus que está falando aqui é dos exemplos. Pô, Jesus, eu entendi que ele perdoou, ele passou por isso e não ficou revoltado. Esses são os exemplos de conduta, de vida, de falar com carinho, com afabilidade, com doçura. São esses exemplos de inspiração que vão inspirar condutas transformadoras no nosso dia a dia, né? Para a nossa luta de cada dia. Roguemos a Deus, nos abençoe. E cuidado quando você pedir e falar para as pessoas, Deus te abençoe. A mãe também escreveu uma página sobre isso. Esse Deus te abençoe, ele é complexo, tá? Ele não é tão simples assim, não. Deus te abençoe está pedindo o seguinte, Senhor, me dê bastante potencial para que eu tenha bastante desafio para amar mais profundamente, para ser mais desafiado do ponto de vista de perdoar mais ainda, de compreender mais ainda. Então, eu falo isso brincando porque essa página que a Mano depois publicou sobre as bênçãos, né? Ele fala sobre isso. Você não está pedindo para ser abençoado para pegar essa bênção e usar para você. Não tem nenhum sentido. Você está pedindo bênçãos para que você possa pegar esses recursos e disponibilizar para todos. E geralmente é uma disponibilização sacrificial, né? Vamos para outra sala, né? Vamos lá. Terminou agora, ó, 1 minuto. Você Tá, abre ok. aí, Tazé? Abro sim, abro outra aqui. Internet está ruim, abençoa. Eu abro sim, pode deixar. Manda o link lá. Manda para você também, para você encaminhar. Tá. Você e Luciane comentaram, achei bem. A gente aí vê quanto que a gente tem que ir melhorando, se aperfeiçoando. Então, mas o mais desafiador são os sentimentos. Como sentir a vida, né? Como é que você sente alguma coisa, né? É muito difícil. Esse padrão é muito complexo. A Joana de Anjos, ela fala que eu peguei o estudo aprofundado do Evangelho, né? Aí, na terça-feira, eu estava comentando sobre um trechinho que tem, ela falando que nós deveríamos estarmos nos alegrando, tendo sensações de pleno de felicidade por estarmos aqui encarnados, por permitir que possamos eliminar as arestas das imperfeições morais, né? Que esse que é o objetivo da encarnação, né? Esse mundo de provas e expiações, é isso que ela fala. Pois é, porque geralmente a gente tem uma visão diferente, né? Fica achando que não, aqui é sofrimento, é dor, não vale a pena, é uma bobagem, que não sei o quê. E é engraçado como que isso se alastrou, né? Isso se alastrou no meio espiritualista e espiritualista, né? Da pessoa achar que o processo de engrandecimento, de crescimento, de desenvolvimento, era justamente se desligar de tudo e se desconectar de tudo e alcançar o Pai.
Você fica assim, não entendi, né? Engraçado porque os próprios discípulos perguntaram isso para Jesus, né? Um dos discípulos, no livro Boa Nova, tem uma narrativa que ele fala assim: Senhor, não seria melhor a gente fugir para o monte e ficar lá somente apreciando o grande trabalho divino, maravilhoso que Deus promove? Aí Jesus responde: não vejo sabedoria nessa indagação, nesse questionamento. O Pai trabalha continuamente, incessantemente, e a gente vai ficar só olhando? Está no livro Boa Nova também, né? Então, não é para isso que nós fomos criados, né? Nós somos criaturas. Então, quem é criatura tem que compreender a essência do Criador, que é algo ainda difícil para todos nós assimilarmos, né? E temos que desenvolver esses recursos, né? Nesse sentido, de estar predispostos a servir sempre, né? Deixa eu ver se eu acho aqui bênçãos. Parâmetros, Hélio, no conceito de religião natural e religião revelada, nós paramos no terceiro parágrafo. O estado da evolução. Eu só voltei aqui, para de repente alguém está pegando no vídeo, né? Só a pessoa entender onde é que está. É o ESD, tomo único, módulo 8, entramos no novo módulo. A revolução do pensamento religioso é o tema do módulo. E o roteiro, desculpa, o tema do módulo, né? Revolução do pensamento religioso, mas o roteiro 1, a referência é a base religiosa da humanidade, né? Aí estamos cá embaixo, né? Se eu não me engano, é parágrafo 1, 2, 3, terceiro parágrafo, correto? É o finalzinho da 385. Isso aqui, ó, página 385 aqui nessa edição. Podemos seguir, então, no parágrafo 3, Ana? Me ajuda aí. Pode. Pode? Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui e a gente vai conversando. O estudo da evolução do pensamento religioso classifica a religião... desculpa. Eu esqueci de fazer um comentário aqui. Quando ele está falando aqui da evolução do pensamento religioso, quando ele está falando aqui um pouquinho sobre o conceito de religião natural e religião revelada, que é o título aqui do item, né? O conceito, temos que lembrar um conceito muito belo que ele colocou aqui no texto, que não dá para voltar nele, que é comentando o seguinte: a manifestação divina, o estímulo divino, é como uma gota de orvalho caindo no meio do deserto dos nossos corações. Então, o que se propaga depois, como manifestação humana, não tem nada a ver com o divino, entendeu? Só para a gente lembrar isso, não sei por que me veio isso na cabeça, mas aí eu já falei, enfim. Né? Como gotas de orvalhos celestes, né? Na verdade, a inspiração superior mais profunda são como gotas de orvalho celeste. Então, retomando. O estudo da evolução do pensamento religioso classifica a religião em natural e em revelada. A religião natural indica que o homem traz consigo, desde a sua origem, a ideia da existência de um ente superior. Isso todos os antropólogos, pesquisadores, né, aqueles antropólogos que vão fazer escavações, sempre se deparam com algum ritual religioso. Ou seja, homenageando alguma coisa que é superior a ele mesmo. Ele tem certeza absoluta disso, ele vive essa essência, né? Continuando. Os fenômenos da natureza são cultivados nas religiões naturais. Neste contexto, a adoração a Deus está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Sabemos, por outro lado, que o tóxico do intelectualismo procura desacreditar esta ordem de ideias, dizendo que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus,
e a imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. Olha, ele foi um pouco mais longe, tá? Ele fala claramente sobre a ideia de Deus e a imortalidade do ser, tá? Dizendo que isso são coisas naturais. Lembrando, a Igreja Católica Apostólica Romana, até Pio IX, até o Papa Pio IX, divulgava e pregava, fazia parte do credo, da crença religiosa católica, a reencarnação. Ok? Foi por causa de uma única princesa que ela se revoltou contra o poder clerical, dizendo que ela tinha que um dia ela podia nascer, reencarnar como serva. E ela era princesa. Ela ficou indignada com aquilo. E devido a essa briga política entre esses dois universos aí, vocês entenderam que saiu do contexto falar sobre a imortalidade do ser com uma ideia natural. Eles entendiam assim. Só que nenhum livro de história, nenhum livro de teologia vai contar essa história adequadamente. Não vai narrar isso adequadamente, né? E a maioria das outras religiões, sem ser essas principais, né? Eu digo principais do Ocidente, né? Não estou falando do Oriente. As principais do Ocidente, que nós somos hoje menor número, né? Hoje o Ocidente é menor número. O Oriente tem maior número de espíritos reencarnando. Lá eles são muito mais reencarnacionistas do que o Ocidente. O Oriente mantiveram diversas tradições de percepção genuína da imortalidade do ser, sob diversas perturbações naturais, que é comum a todos nós, né? Sem algum fundamento mais explicado, fica mais difícil compreender. Mas prosseguindo, inatas no coração dos homens, ou seja, inata, totalmente in natura, totalmente natural, o processo totalmente fluindo normalmente. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-las. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Então, tem diversos países, que eu não preciso citar aqui os nomes, que é proibido qualquer manifestação religiosa. Só pode adorar o próprio partido ou o próprio líder. Vários grupos, vários países tentam forçar esse processo. Como é que você vai forçar alguma coisa que você não tem controle? Não, mas se eu não deixar eles falarem sobre Deus e eles compreenderem imortalidade, eles não vão perceber sobre isso e não vão saber sobre isso. Mas é inata, está na nossa essência. É óbvio que a gente vai perceber. Não precisa ter ninguém falando isso, né? Então a gente precisa compreender esses aspectos. Não importa que ideologia seja ventilado pelo mundo afora. Você não vai conseguir, como a gente nunca conseguiu, né? Evitar que a madrugada se transformasse em dia. Alguém consegue? Espera aí que eu vou frear o planeta Terra. Ou então, espera aí, vou parar o planeta Terra e vou sair do planeta. Eu vou agora para Júpiter, vou passar a morar em Júpiter. Vai nada. Então a gente tem uma visão ditatorial, uma visão totalmente distorcida de realidade, acreditando que é possível desconstruir o fundamento primordial do processo de evolução, que Deus faculta a todos nós e vai sempre facultar. Ele está dizendo claramente, nunca vai conseguir eliminá-las. É uma bobagem. Vai prosseguir. A religião viverá para sempre. Por quê? Porque ela vai instruindo e consolando, como um sublime legado, né? Então, é importante destacar, eu estou lendo aqui de Sem Parar e vocês não estão falando nada. Aí depois eu fico ninguém quer falar nada não, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, tá dando para entender. Aí ele está falando um conceito totalmente diferente do que a gente pensa, né, Togar? Exatamente. Porque você só pensa no religar, não nessa questão de você ter associação com Deus, de você desenvolver o amor na questão divina, né, observando Deus e outros seres, mas mais profundo, né, de uma forma profunda mesmo, né? Sim. Nesse
Porque o que aconteceu? Se a gente observar, quem mais influenciou todas as religiões aqui do Ocidente foi o judaísmo. É inequívoco que o judaísmo influenciou profundamente. E depois, né, surgiu o cristianismo, o movimento do cristianismo. Mas se a gente observar como é a manifestação do judaísmo, eles são extremamente separatistas. Estão extremamente separados da sociedade. Eles não vão se misturar com os hábitos de outros países. Não importa que país que eles habitaram, eles não se misturam a outros povos. Então, sempre houve essa ideia de separação, né? De acreditar que a religião promove mais separação do que união. Mas isso não é verdade. Porque, na verdade, em essência, o judaísmo não é só uma religião, né? É um conjunto, é uma cultura. É uma cultura de um povo. E ele querer reagir e viver como um único povo é normal, né? Você não pode chegar, por exemplo, você vai chegar na Alemanha e falar assim, você tem que comer arroz e feijão. O cara vai olhar para você e falar assim, por quê? Eu nunca comi arroz e feijão. Não sei se vocês sabem disso, né? Você vai em outros países, eles não têm os mesmos hábitos alimentares. Não têm os mesmos hábitos que os nossos. Se você vai em um país muito estranho, você chega naquele país, a casa das pessoas não tem vaso sanitário dentro de casa. São culturas completamente diferentes. E você não pode querer forçar a pessoa a viver o que você acha que é o certo. Então, estou falando isso para explicar o conceito do judaísmo. E, né, hoje em dia é uma discussão danada aí da formação de Israel, o Estado de Israel, uma brigalhada danada. Mas, na verdade, todo o Estado de Israel, o judeu que já vivia lá, em alguns assentamentos, ele vivia bem com todo mundo, todos os vizinhos. Ele não tinha problema nenhum com ninguém. O problema é quando chegou o judeu alemão, o judeu italiano, o judeu brasileiro, o judeu não sei o que lá. Essas pessoas que vieram de outros locais queriam dominar aquela região e constituir um país. Sem fazer juízo de valor entre certo e errado, não cabe aqui a gente ficar julgando isso. Eles querem se reunir naquela região e querer fundar um país é natural. Agora, querer fundar um país sem ninguém, só com eles dentro, não é natural. Esse que é o problema, né? Então, algumas pessoas acreditaram que as manifestações religiosas são separatistas, são desagregadoras. Só que isso não é verdade. Claro que alguns cultos religiosos, algumas manifestações religiosas humanas, tenta proteger os fiéis, né, ou aquelas pessoas, a não se misturar a certos hábitos. Não é com relação às pessoas, mas é com relação aos hábitos. Então a pessoa chega para você numa conversa informal e diz que tem um problema sério com bebida alcoólica. Aí ela fala, poxa, eu não sei como eu faço. Meus grandes amigos estão sempre me convidando para ir no bar. Aí você vai falar, isso mesmo, vai lá. Mergulha de cabeça num barril e desencarna. Aí você vai falar para a pessoa? Não, né? Então é claro que o princípio religioso, ele tenta também munir a pessoa de recursos para que ela possa lutar contra os seus próprios limites, suas próprias limitações. Então isso sempre ficou caracterizado como separativismo. Então por isso que muitos países tentam dissolver essa ideia, porque só tentam enxergar como se a religião fosse a pior manifestação da face da Terra. Aí tá lá, Mao Tse-tung foi fundar lá 70 milhões de seres humanos foram assassinados para fundar lá o partido que ele queria e ficar em domínio contínuo. E não tinha nada a ver com religião. Então, todo mundo fala das guerras religiosas, guerra religiosa, mas pouco se analisa e se estuda essas expansões políticas que ficaram sendo chamadas de expansões religiosas, né? Você vai estudar as expansões, as grandes cruzadas. Foi para defender a Europa. Senão estava todo mundo aqui falando árabe e tendo que seguir o Alcorão. Você não ia ter escolha. Por onde o movimento muçulmano passou, eles foram avassaladores. Quando eles invadiram a Macedônia, a primeira coisa que eles foram fazer é queimar a biblioteca. Tacaram fogo na biblioteca inteira. Um acervo de mais de 60 mil
papiros sobre tudo, como construir isso, como construir aquilo. Qual foi a argumentação que ficou registrado nos anais da história? Não, se não está escrito no Alcorão, então não serve para nada. E destruíram. Uma coisa assim, doentia. Então é claro que isso é muito mais uma ideologia do que a essência da religião. Então a gente tem que separar as coisas, né? As ideologias e as manifestações religiosas dos seres humanos é do ser humano. Não tem nada a ver com o hábito, com o alicerce divino que sempre se estruturou no planeta e sempre será promovido no planeta, em todas as consciências. Então, avançando. É importante destacar que o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Aí, cuidado, hein? Quando a pessoa estiver lendo isso, cuidado. Se for um espírita reencarnando lá das manifestações das cruzadas, vai achar que esse imenso papel é para sair empurrando e empurrando goela abaixo e forçando as pessoas a adentrar e aceitar o espiritismo. Não é isso, hein? Presta atenção. É importante destacar que o espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com a espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Esse parágrafo, cuidado como a gente está lendo, porque a gente vai acabar acreditando que aqueles que se auto-intitulam espíritas, é que são chamados a desempenhar esses papéis. Não é isso. Não é isso que o texto está falando, tá? O texto está falando o espiritismo. Ele não falou o movimento espírita. O movimento do espiritismo. Ele não está falando do movimento, não, tá? Como que os seres humanos se movimentam, não. Ele está falando que o espiritismo, com manifestação genuína, através dessa pleiade de espíritos que se intitula Espírito de Verdade, onde quem está pilotando esse processo é o próprio Cristo, é óbvio que tudo isso vai ocorrer. Mas aí é o Cristo, né? É o Cristo executando, não somos nós. Nós seremos meros tarefeiros, de pequenas tarefinhas. E precisamos desempenhar a mais importante de todas elas. Amar e servir a todos os outros irmãos da terra. Amar e servir a todos os outros irmãos da terra. Eles não vão conseguir reformar legislação nenhuma se eles não aprenderem que o conceito de justiça só funciona, como está lá no livro dos Espíritos, onde existe uma lei chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Porque quando fala legislação, todo mundo pensa em justiça. Né? Fala assim, legislação, leis. Quando você escuta lei, você pensa em obrigação. Só que a legislação que ele está falando aqui não é legislação da terra, não. É a legislação que você quer viver, que você precisa viver no seu próprio mundo íntimo. Você vai ter que viver a lei moral, né? Eu posso até pegar aqui, peraí. Senão parece que eu tô... Pô, você está inventando coisas, esse maluco aí fica inventando um monte de doideira. Deixa eu pegar o livro aqui, aí eu vou comentar diretamente em cima do livro. Peço só um pouco de paciência. Eu vou abrir aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Livro dos Espíritos. É porque a gente tem estudado muito pouco ele. Estamos até... Eu sei que eu já estou em dívida. Eu fico sempre falando isso, que vamos lançar o estudo do Livro dos Espíritos. Então, essa aqui é a edição que está até disponível no próprio site, né,
da FEB para download, que é de 2013, né? Está lá disponível. Quem quiser, recomendo, baixe também a versão em francês e nas traduções mais estranhas, leia em francês. Ah, mas eu não sei ler francês. Se vira, pega o dicionário. Pega, hoje em dia tem Google Tradutor. Está muito fácil hoje de buscar esse texto original em francês. Então, o livro dos Espíritos é dividido em várias partes. Ó. Tem a primeira parte, que é das coisas, né, primárias. Tem a segunda parte, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? E tem a terceira parte. Essa parte é importantíssima, porque essa parte trata das leis morais. Então, existem leis morais. Isso não está... Então, que legislação é essa? Então, quando a gente está vendo aqui no texto, falando sobre ele reformará a legislação, todo mundo está achando que é a legislação da terra. Não, são as leis morais que deveriam já estar habitando em nosso mundo íntimo. Então, ele vai falar sobre da lei divina e natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade. Pô, tudo muito lindo. Aí chega nessa daqui. Essas duas últimas são pesadas, né? Porque as duas... A primeira que a 11ª, né? No 11º capítulo, da lei de justiça, de amor e de caridade. Ele não está falando de 3 leis, não. É uma única só. Ele não botou aqui das leis, não está no plural. É porque no português não existe uma palavra que represente justiça, amor e caridade. Mas em hebraico tem. Se você pegar o Velho Testamento em hebraico, existe uma única palavra que significa justiça, amor e caridade. Ok? E aí ele vai falar sobre justiça e direitos naturais, direito de propriedade, o roubo, caridade e amor ao próximo. Caridade e amor ao próximo. Faz parte, é constituinte dessa lei. Então, lei de justiça, amor e caridade quer dizer, então, que não há justiça se não houver amor e caridade? Aqui, caridade é sentimento da caridade, tá? Não é beneficência, não. É o sentimento da caridade, como Jesus compreendia. Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Ok? Esse conjuntinho de ferramentas estão aqui. E ele tem que estar associado à nossa ação consciente em fazer as coisas por amor. E aí, coincidentemente, existe a justiça que integra e funciona harmonicamente entre os 3. É impressionante. Não é algo simples de estudar. Se você vai estudar isso aqui profundamente, você fica impressionado. Fala, caramba, então existe um equilíbrio. É uma pirâmide, é um triângulo. Não existe caridade sem amor, sem justiça. Não existe justiça sem amor e caridade. E o que é mais estranho, não existe amor sem caridade e sem justiça. Olha que coisa incrível. Claro que a definição aqui de justiça não é da Terra, porque a definição de justiça que nós temos da Terra é a definição do Império Romano, né? Foi o que se instituiu aqui na Terra. Então, quando ele fala que ele reformará a legislação, é essa legislação, ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Por isso que está falando, por que não vai ser mais contrária às leis divinas? Porque ele vai instituir em cada coração as leis morais. Elas vão passar a habitar naturalmente em cada consciência. Retificará os erros da história. Bem, aí não vou entrar nesse mérito, porque aí eu ficaria aqui a noite toda conversando sobre bobagens que contaram para a gente na história e continuam contando. Sempre querem desconstruir a história. Porque se você desconstrói a história, você planeja o presente, né? Restaurará a religião do Cristo. Ou seja, vai restaurar, vai mostrar o seguinte, o Cristo pregava na rua. O Cristo falava com os mais pobres, os mais degredados da terra, e falava abertamente para todos, livremente, sem restrição. Então, a religião começa a perder aquele efeito daquele texto original que eu comentei com vocês, né?
que é que a Disney fez o filme do Aladdin, né? E vários outros fizeram o filme do Aladdin, é baseado num texto, que também estou devendo, desculpa, o texto original em árabe, que conta a história da lâmpada mágica. Só que é uma crítica ao pensamento religioso, dizendo o seguinte: as pessoas com religião passaram a fazer o seguinte: toda a prece é ouvida e atendida. Claro que é, para o seu progresso global, não a sua necessidade atual, para o seu progresso global. O que é essa historieta conta sobre Aladim, né? Que na verdade o nome não é Aladim também. As pessoas passaram a pegar a ideia religiosa, a essência religiosa, colocaram numa lâmpada mágica, adornaram com ouro e você controla, você restringe. E quando você esfrega, você tem direito a 3 pedidos. Que na verdade não eram 3 pedidos, eram infinitos pedidos na história. Você acha que você pode ficar só fazendo pedido. Enquanto que no fundo, você era para estar servindo a esse grande propósito de manifestação. Não vou nem chamar de religião, de manifestação. Você teria se juntar a esse grande grupo a desenvolver o amor e o serviço em prol de todos. Mas não, a gente quer fazer o contrário. Desvirtuar, distorcer o que o Cristo fez e falar o seguinte: não, agora a gente pega isso tudo e faz o seguinte: vamos encapsular, enclausurar e vai ficar só atendendo o que a gente quer. Então é nesse sentido de restaurar a religião do Cristo, né? Instituirá a verdadeira religião. Aí não vou entrar mais em comentário aqui sobre isso, porque eu sou fortemente, tento, né, ao máximo, manter isso na minha cabeça e eu sempre falo com vocês sobre isso. Porque é um conceito que eu tento não vender para vocês, mas é um conceito que eu tento viver, que eu quero viver sempre, né? Que é viver esse conceito da verdadeira religião. Você não se religa a Deus entre você e Deus diretamente. Você se religa através da criação mais importante de Deus, que é o próximo. Né? Deus nos soprou para desenvolver cada consciência. Então ele está ao seu lado, mais próximo possível de você. Como você vai estar tratando essa grandeza que ele mais se esforçou na criação divina? Quer se ligar a Deus? Se ligue ao próximo. Ame o próximo. Você vai estar amando a Deus. Por isso que a gente sempre fica falando, né, que é redundante. Amar teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, teu próximo com a ti mesmo. É redundante esse final. Foi para destacar. Vocês não estão percebendo isso. E a gente não percebe ainda até hoje, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. Então eu não vou aqui comentar todos os detalhes, mas só para vocês entenderem que não tem a ver com algo externo. Não tem a ver com o espiritismo. Tem várias pessoas que falam isso. Poxa vida, queria tanto que as casas espíritas estivessem tudo lotado, tudo cheio. As pessoas acho que parece que não entenderam o espiritismo, né? Acho que cismaram que tem que ser parecido com outras instituições religiosas. Você não desenvolve um espírita para enclausurar ele e prender ele em algum lugar para ficar servindo ao espiritismo. Você arremessa ele como alguém que vai amar e servir em outras instâncias, para produzir esses recursos naturalmente. Né? A gente não pode ficar com essa ideia distorcida que o movimento, e vejo várias pessoas falando isso, você vai assistir vídeos na internet, mesmo de grupos que são antigos, pessoas que são antigas no espiritismo, e a pessoa está reagindo com o coração, com sentimentos de como quem é católico, de como quem é protestante. Ele quer lotar lugares, ele quer fazer evento com 300 pessoas. Para quê? Qual o objetivo disso? Você tem que desenvolver consciências para arremessar elas, para amar dentro de casa, para se sacrificar pelos filhos, para se sacrificar uns pelos outros, para desempenhar a consciência do Cordeiro, que o Cristo explica lá no livro Apocalipse, né, o livro chamado Revelação, onde ele revela como a consciência se desenvolve. Lá ele conta, olha, é isso, eu espero isso de vocês. É assim que a gente vai estar cumprindo essa essência da expansão do espiritismo.
Não é encher o lugar para ficar fazendo show, não. Né? Nós temos que entender esse aspecto, porque ele é realmente difícil. Porque se você lê isso aqui com o coração inflamado, você vai achar que você tem que começar a impor o espiritismo para os outros. Não é isso que ele escreveu aqui, não. Né? É impor o espiritismo para os seus sentimentos, é educar os seus pensamentos, é entender, né? Como já conversamos na última reunião de terça-feira, da reunião do Livro dos Médiuns, nós vivemos o chamado duplo pensar. Nós pensamos com duplicidade. Nós temos uma ideia e vivemos outra realidade. Nós vivemos com ideias antagônicas, em perfeita harmonia. Em algum momento, em alguma situação, você diz: meu filho ou minha filha, eu te amo profundamente. Aí acontece uma situação muito difícil, muito desagradável. Nossa, como eu te odeio. Que situação difícil você me colocou. Ué, mas você disse que 20 minutos atrás você disse que ama, 20 minutos depois você diz que odeia. É uma dualidade o tempo todo. E essa dualidade só existe porque nós não estamos acostumados a viver o uno, a unidade divina. Então, o que é o espiritismo se espalhando pelo globo? Se espalhando por todos os cantos. Todos vivenciando essa essência única. Essa essência divina mais pura, né? Ana, a gente para aqui, Ana, nesse parágrafo? Acho que agora já avançou bastante. Já Né? avançou demais. Vamos parar aí. Você faz a prece para a gente final? Sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ficou claro? Eu fiz uma pergunta, eu acho que não deu tempo de você ver. Ah, desculpa, porque se não me avisar, eu não consigo ver aqui nos comentários. Teve pergunta aqui? Andréia, Oi. dá para deixar a pergunta para a próxima? Que já Não, são com certeza. Aí a gente volta com essa pergunta sua. Isso. Tá bom. Porque a hora já avançou. Só não é. Vai, Tosélio, pode orar. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos conversando de uma forma simples, direta, informal, sobre os teus ensinamentos, sobre os sentimentos que ainda temos que desenvolver, sobre os conflitos que habitam ainda em nossas consciências. Pedimos, Mestre, a tua ajuda, o teu amparo, para que possamos realmente desempenhar a nossa boa vontade e a nossa coragem, para nos desafiarmos e nos transformarmos em vários aspectos que já sabemos que temos que e nos esforçar cada vez mais. Obrigado, Mestre, por esses momentos onde podemos refletir sobre os teus ensinamentos e reformular, repaginar a nossa consciência, afinando pelo diapasão do seu amor profundo que vibra e anima todas as coisas aqui na humanidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Obrigada. E Andréia, na próxima.